Pense num fonezinho interessante, esse fone da TUC de clipe, um fone bem compacto, bem gostosinho de utilizar, com uma case, ó, minúscula, por mais que ele seja um fone grande, bem interessante, que é da saga da TUC, né, que eu peguei os produtos da TUC para trazer conteúdo para vocês, anunciar no Marketplace. Eu sou o Bruno Assis, já tô falando demais, solta a vinheta e bora pro nosso vídeo. Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você gosta do conteúdo de fone de ouvidos e celulares, que é basicamente o que eu trago aqui neste canal. Eu falava sobre smartwatch, mas eu não manjo tanto de smartwatch, não tenho tanto interesse também, então não faz sentido eu trazer esse tipo de conteúdo para você. Como a gente vai falar a respeito deste fone clip aqui, que eu particularmente gostei bastante, e graças a Deus ele já saiu, já vendeu, vou ter que entregar ele já já, no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu achei bem interessante e nós vamos começar falando a respeito da marca mesmo em si, né? A TUC, né, é uma marca que não é tão famosa assim aqui no Brasil, mas ela traz uma qualidade de construção e qualidade de experiência para o cliente que é bem interessante no seu unboxing. É meio que padrão da marca trazer essa experiência bacaninha ali, tá passando para você aí no vídeo para você dar uma olhada, e construção também da case dos produtos bem bacana. Então, praticamente todos os produtos que você pegar dela nesse quesito de fone de ouvido, pelo que eu testei, vão ter esse mesmo padrão, um fone bem construído, uma experiência na caixinha ali bem interessante, melhor do que de muito celular hoje em dia, e também uma qualidade de som bem honesta, que é basicamente o que tem este fone aqui. Sendo bem sincero para você, eu particularmente nunca tinha utilizado esse modelo de fone de clipe, e esse aqui talvez seja um tanto trambolhão aqui, essa peça aqui atrás, né, que provavelmente é o chip de comando de Bluetooth dele também, né, que tem o botão aqui, então é o sensor não, né, onde você clica aqui e para, e eu não me lembro se ele tem o comando de pausa e play de música, que muito provavelmente tem, porque também é padrão da marca. E como você pode dar uma olhada, eu vou conectar ele aqui para você dar uma olhada, que ele fica bem interessante. A minha orelha é grande, né, não tem muito, não é tão normal, podemos dizer assim, e ainda assim ele fica bem encaixado, ele fica um pouquinho apertado aqui, mas falar para ti, se você tem uma orelha mais normal, né, um tanto menor que a minha ali, ele pode ser uma solução bem interessante. Esse tempo eu vendi um fone desses normais in-ear para um cliente e ele basicamente não conseguiu usar, porque o fone ficava caindo da orelha dele. E não era exatamente esse modelo da TUC, mas era um modelo que passava ao redor da orelha assim, e era uma caixinha de som que ficava encaixada fora da orelha, basicamente igual esse aqui, que tem essa caixinha de som aqui, né? E serviu bem certinho para ele. Eu acredito que se você tem problema de fone de ouvido encaixa na sua orelha, te irrita, ou alguma coisa do tipo, essa modalidade de fone de brinco aqui, né, que é um clip near, clipe na orelha aqui, fica bem interessante demais. E eu particularmente indico, talvez esse aqui esteja um pouquinho caro, sendo bem sincero para ti. Tem alguns modelos QCY, que são as marcas mais consolidadas, que talvez faça mais sentido para você comprar, porque eles têm uma qualidade de som, eu acredito que melhor do que esse aqui. Falando da qualidade de som dele, ele tem uma qualidade de som bem honesta, meio padrão da marca, que traz uma qualidade de médios e agudos ali decentes e um grave que é faltante, podemos dizer assim. Para você que tem uma orelha normal, muito provavelmente ele vai te servir perfeitamente, porque ele fica encaixadinho. Para você que faz exercício, é bem de boa para você praticar esportes. Eu acredito que ele vai te ajudar melhor do que outros. Um defeito desse fone aqui que eu posso falar para você é quanto ao isolamento sonoro, né? O isolamento acústico, é que ele praticamente não tem um isolamento pelo fator dele não ser interno mesmo, né? Ele não tem uma parte de vedação, ele não tem sistema de ruído, nem sistema de isolamento mesmo, ambiente. Isso, no meu ponto de vista, é uma falha bem grande, que você está andando no meio da rua ali, passa um carro, passa uma moto mais barulhenta, você praticamente para de ouvir o barulho do carro, né? O barulho ambiente ali se sobrepõe ao barulho do fone, e isso, no meu ponto de vista, para o meu gosto pessoal, é bem ruim, porque se você está escutando uma música ou escutando alguma coisa que você está mais imersa ali, no meu ver, precisa de um isolamento melhor, beleza? Mas para o fone de uso do dia a dia, para coisas mais simples, para uso de podcast, para você treinar, para você correr, fazer exercício, não ter um fone que fica incomodando, né, todo o tempo a borrachinha, ou caso você soe, ele começa a escorregar e tudo mais. Esse tipo de fone aqui é bem interessante, eu vou começar a pegar mais fones
nesse modelo aqui e talvez eu pegue um nesse modelo mesmo para ficar para mim, para uso pessoal, que eu particularmente gostei bastante. Mas antes eu vou comprando, trazendo vídeo para o canal, me desfazendo dele, vendendo ele e tudo mais, para poder gerar uma grana e cada vez eu conseguir trazer mais conteúdo para cá, porque eu não quero necessariamente depender de patrocínio nesse canal. Quero ter mais liberdade para falar uma coisa ou outra, falar o que eu quiser, falar o que eu bem entender e trazer mais clareza para você neste canal. Por isso você precisa se inscrever para ajudar o canal a bater 1.000 inscritos e com várias fontes de renda, com várias fontes de monetização, eu acredito que eu consiga trazer mais conteúdos de melhor qualidade, mais bem editado, mais bem roteirizado, que eu tenho um pouco de preguiça, sendo bem sincero para você, para fazer roteiro. Esse é o meu ponto fraco, infelizmente, para parar e anotar tudo que eu preciso anotar. Eu vou pensando, vou maturando a ideia na cabeça e isso é um defeito, eu preciso corrigir, mas isso aqui não tem nada a ver com o conteúdo. Quanto à bateria desse bonitão, nos primeiros dias eu fiquei meio pá, na primeira vez que eu utilizei ele, que eu botei para carregar, ele ficou bugado, carregou até 50%, 60% e descarregou em 20 minutos. E eu já tenho até um vídeo gravado xingando ele praticamente porque a bateria não estava durando, mas depois de uns dias eu deixei ele carregar 100%, deixei ele na case um bom tempo, de um dia para o outro, e quando eu peguei ele já estava no 100%, aí a bateria magicamente durou o papo de 2 horas e eu particularmente gostei disso. Eu já não ia vender aí por causa da bateria de 20 minutos, né? Se eu vendesse eu ia só passar raiva. Mas como a bateria voltou ao normal, anunciei de novo e alguém já chamou agora começo de mês e já praticamente vou ter que entregar hoje à tarde ali no centro. E eu gostei bastante deste fone de ouvido. É um fone que também para você utilizar para você dar para criança, por exemplo, é muito bom também para você não ter a criança com o fone espetado na orelha, no desenvolvimento dela, né? Esse tipo de fone é bem bacana também, para a criança também não ficar jogando Free Fire na sua casa, no barulho lá nas alturas, deixa o moleque bem de boa, deixa a criança bem de boa. Tem um Bluetooth 5.3 que eu acredito que não vai ter tanta dor de cabeça assim para rapaz, para molecada jogar, é bem interessante. E no final das contas ele vale ali o que pede 85 pila, com a taxinha, né, 120, 130 pila. Sendo bem sincero para ti, eu particularmente acho que não vale 130 pila. Pelo fator do som ser um som meio xoxo, sabe? Por esse fator principalmente, mas de resto, assim, construção, ele é um fone que me parece que vai durar bastante tempo, mas eu falar para ti que eu acho que ele tem opções melhores, vai ter opções melhores você comprando aqui no Brasil por R$ 20 a mais, R$ 30 a mais, depois eu vou dar uma pesquisada e jogo lá nos grupos de ofertas e trago o vídeo aqui pro canal também. Então, para importar, se você conseguir pegar ele importado com moedas ou na aba Choice, alguma promoção interessante, se você pagar ali já com a taxa, um papo de R$ 70, R$ 80 nele, ele tá bem pago. Mas R$ 50 a mais, sendo bem sincero para ti, eu particularmente não pagaria mais de R$ 100 neste fone aqui. Tem opções melhores, tem o Lenovo GM2 Pro, que ainda é o rei dos baratinhos, é o melhor dos baratinhos, tanto o GM2 Pro normal, quanto o XT53, que é o GM2 Pro Max, que são melhores opções, são estilos diferentes, né? Um fone in-ear de borrachinha, mas são fones melhores. E no final das contas, esse fone aqui, se eu pudesse dar uma nota, eu daria uma nota talvez de um 6. É um fone bem mediano ali, que vai cumprir a regra em praticamente tudo. Se você quer um fone para fazer chamada, ele vai ter um microfone bem meia boca, microfone de fone barato, né? Mas ele tem uma boa qualidade de áudio, você vai conseguir ouvir bem tranquilamente, você vai conseguir utilizar ele no trabalho, onde você escuta ambientes externos, onde você precisa ouvir alguém te chamando, prestar atenção em algumas outras coisas. Esse tipo de fone vai ser o suprassumo, beleza? Eu não tenho muito mais o que falar neste vídeo aqui, como eu já te disse, o roteiro ainda é o meu ponto fraco nos vídeos, por incrível que pareça, né? É pouco importante o roteiro para vídeos de YouTube, mas eu vou juntando as coisas da minha cabeça e venho falando com você. Quando eu falo uma, surgiu outra, quando eu falo outra, surgiu uma. Então se inscreve nesse canal se você gosta do assunto de fones de ouvido. Eu vou tentar trazer mais vídeos de fones de ouvido, eu vou tentar trazer mais vídeo do A36, que é o celular que está filmando aqui neste exato momento, mas primeiro eu tenho que correr atrás de pagar os boletos e nesse meio termo a gente vai construindo esse canal, construindo essa comunidade, e eu preciso ver o que o YouTube está mostrando aqui, o que o YouTube está me entregando de métricas, porque eu estou meio perdido ainda quanto ao crescimento desse canal. Eu acho que já deveria ter crescido um pouco mais, mas eu também misturei muito conteúdo, fiz um monte de cagada, faz parte.
Eu agradeço a sua presença, tô falando demais novamente. Tchau, tchau, e eu fui.